A ideia, o núcleo da ideia que deu origem ao Grupo Canoatã nasceu originalmente do Clemilson. Eu e Clemilson, Carlos Paim, o Padre Valdir, Domingos, Gildete, a Edna. Dessa ideia do Dia de Formação Cristã, nós começamos a desenvolver algumas peças. Eu escrevi umas, eu não lembro agora, uma ou duas, o Clemilson escreveu, e a ideia pegou, generalizou, e a gente tinha que enfrentar uma diversidade dentro do próprio contexto religioso naquela época. E Valdir despertou a necessidade de criar um grupo de jovens que seu o grupo de oração, o GO. Jovens naquela época se resumia a uma atividade de num domingo à tarde ou num domingo à noite após a missa ou antes da missa se reunir e contar pequenas histórias. Eu, Clemilson, Joelso e Adilson entramos no Jumec. Quando nós entramos no Jumec, nós dinamizamos. Daí nós começamos a fazer a parte de teatro. E com essa parte de teatro nós começamos a incomodar a sociedade. Discutir os temas da cidade, os temas da vida das pessoas, os temas da igreja, e passamos a fazer um movimento. Essa foi a ideia central. Daí veio o Paulo Catura, o irmão do Paulo Beto Teórico, o Reginaldo, o Tim, a Neuza cantava muito bem. Nós começamos a dinamizar a missa. Então nós surgiu, chamava gente para cantar. Clemilson, Neuza, aí ficava ensaiando as músicas. O Padre Valdir escrevia alguns textos. Aí veio a Ayala, que cantava muito bem. Surgiu a necessidade e a igreja percebeu que o teatro era a forma mais direta de falar de Jesus naquela época com a juventude. Porque, na verdade, nem o padre Cristiano, o Dom Cristiano, que hoje é o bispo, nem o Padre Valdir tinha uma linha direta como nós tínhamos com a própria juventude. Aí nós passamos a trazer drogado, jovem de todas as naturezas, e chegou a época de acontecer o Festival da Juventude Católica, que foi o berço e a origem de tudo. Porque nesse Festival da Juventude Católica, a gente trazia católicos, não católicos, gente da Umbanda, gente de todos os segmentos, e o teatro. E o teatro passou a ser uma coisa importante. A igreja depois, o Paulo Catura teve uma participação importante, porque tinha cenas de humor. O Paulo era como se fosse os Trapalhões, o Paulo era o Didi. Surgiu de um movimento, basicamente, DFC, Dias de Formação Cristã. Nesse movimento que nós fizemos vários eventos, aí nós começamos a fazer atividades e teatralização. O teatro veio com uma necessidade. Por exemplo, a gente ia falar de drogas, então a gente criava uma peça para falar de drogas. Se a gente fosse falar assim do engajamento, que na época a igreja estava entre o temor e a esperança. A igreja católica, na verdade, estava perdida. Era a teologia da libertação surgindo de um lado e os carismáticos perdidos do outro. E nós fomos uma ponte disso aí, que nós não fomos nem tanto carismáticos, nem tanto da teologia da libertação, mas nós atuamos com consciência social. Vou citar como exemplo, por exemplo, fizemos a reforma a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, o Padre Valdir, e eu tenho até hoje, tenho foto, eu, Padre Valdir, o Carlos e Clemilson destelhando a igreja. A elite de Ubatã, que sempre foi uma elite atrasada, os ricos que hoje são pobres, a região cacaueira, esse povo se excluiu da igreja, porque eles nunca tiveram Deus no coração. Então, eles se excluíram de vez. E aí nós trouxemos a juventude, e a juventude fez em qual acomodou. O grupo de arte, na verdade, nasceu da fé. Eu não sei se essa arte hoje tem fé, mas foi a fé que fez a arte.